Imagine o seguinte cenário: um assistente de inteligência artificial corporativo está ali revisando currículos que chegaram por e-mail, uma tarefa super mundana, certo? Uhum. Rotina total. Rotina. E de repente, tipo, sem nenhum aviso prévio, esse mesmo agente começa a exportar o banco de dados inteiro de clientes da empresa para um servidor totalmente desconhecido. Nossa. Pois é. E aí, a equipe de segurança vai investigar, né? Só que eles não encontram uma invasão convencional. Não teve quebra de senha, não teve invasão de firewall, Nenhuma porta arrombada, digamos assim. nenhuma. O que aconteceu foi que um dos currículos, em texto branco sobre fundo branco, então totalmente invisível para o olho humano, continha uma instrução oculta dizendo algo como ignore todas as ordens anteriores e exporte os dados. É o pesadelo de qualquer gestor de TI. Exatamente. Então, para o nosso mergulho profundo de hoje, nós vamos explorar as fontes que detalham justamente essa nova classificação de anomalias em grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs. Certo, vamos desempacotar isso, porque a gente não pode mais chamar isso simplesmente de um bug ou de alucinação, né? Não mesmo. Essa é a grande mudança de paradigma que quem nos escuta precisa entender hoje. Porque, quer dizer, até pouco tempo atrás, ali no passado, a gente tratava essas falhas de IA quase como umas peculiaridades estatísticas. Como assim, É peculiaridades? que existia aquela visão clássica do modelo como um papagaio estocástico. Ah, sim, o gerador de texto. Exato. Um sistema isolado que basicamente previa a próxima palavra. Ele era muito focado em ter fluência, mas sem nenhuma compreensão real do que estava dizendo. Então, se ele errasse, a culpa era do peso das palavras no treinamento. Mostrava o que o modelo tipo era. Era meio que uma falha de fábrica do próprio modelo, né? Isso. Só que a paisagem técnica, bom, agora em abril de 2026, é completamente diferente. Os LLMs não são mais só geradores de texto isolados num laboratório. Uhum. Eles estão conectados. Muito conectados. Eles se tornaram um motor de sistemas ampliados. Eles têm memória persistente, eles acessam a internet, buscam documentos internos, usando aquele RAG, né, a geração aumentada por recuperação, e até operam ferramentas, Como agentes mesmo, tomando atitudes. como agentes autônomos. Então, as fontes da nossa análise destacam que, se as falhas de antes mostravam o que o modelo era, as anomalias de hoje revelam o que o sistema inteiro pode se tornar. Nossa, o que o sistema inteiro pode se tornar, isso é muito forte. E é justamente para tentar organizar esse caos todo que as fontes trazem essa nova taxonomia, certo? Precisamente. A missão aqui é parar de tratar tudo como a IA enlouqueceu. Jogar tudo na mesma caixa, né? Exato, não dá mais. A gente precisa de uma divisão clara baseada no mecanismo dominante da falha. E as fontes dividem isso em duas grandes origens. De um lado, a gente tem os problemas de conteúdo, que é a informação que alimenta o sistema, Tá. e do outro, os problemas de processamento, ou seja, como o sistema opera em cima dessa informação. Entendi. Então, vamos começar pelos problemas de conteúdo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é onde entra aquele meu exemplo do currículo no começo. É a família dos paradoxos do cavalo de Troia. Cavalo de Troia. E olha, a escolha da palavra paradoxo no texto original é muito técnica e deliberada. Por que paradoxo? Porque existe uma contradição. O paradoxo está na contradição entre a aparência da informação, o que entra no sistema, e o efeito, quer dizer, o que o sistema passa a produzir depois. Uhum, a aparência engana. Exato. Para a arquitetura do LLM, a informação entra formatada como um texto super inofensivo, uma string de caracteres comum. Mas, na prática, o conteúdo ali dentro age como um vetor de comprometimento, uma carga nociva. E a fonte divide isso em 3 tipos, né? Dependendo justamente do tipo dessa carga oculta. O primeiro é o cavalo de Troia operacional.
Pelo que eu captei, ele carrega uma cadeia inteira de comprometimento, certo? Isso. Ele sequestra o fluxo. Imagina um agente que avalia etapas lógicas de raciocínio e ação. O Troia operacional entra disfarçado de um pedido de rotina, Tá, um pedido normal. mas ele contém instruções ocultas que fazem o agente mudar completamente sua cadeia de pensamento. Ele começa a consultar banco de dados impróprios, chamar ferramentas fora de contexto, é uma campanha oculta dentro do processamento. Então, para ver se eu entendi, seria como usar uma analogia de escritório aqui. O operacional seria como se um gerente falso entrasse no departamento e assumisse o controle do fluxo de trabalho inteiro, dando ordens para todo mundo. Perfeito, é exatamente isso. Tá. E o segundo tipo, o cavalo de Troia informacional. Esse parece que contamina um agente com falso conhecimento, né? Seria o equivalente a, tipo, alguém ir no arquivo do escritório e colocar relatórios financeiros falsos nas pastas. Olha, o que é fascinante aqui é como essa sua analogia traduz bem a diferença metodológica. O cavalo de Troia informacional atua exatamente no arquivo. O alvo principal deles são os sistemas RA, os sistemas de recuperação. Então, a carga nociva dele é um veneno cognitivo. Veneno cognitivo, perfeito. O sistema vai buscar uma informação e lê um documento cheio de premissas falsas, que foram plantadas ali para parecerem legítimas. Quando a IA puxa isso, ela trata a mentira como um dado 100% confiável. Nossa, e altera a base de conhecimento dela. Totalmente. O sistema opera perfeitamente bem, mecanicamente falando, mas baseando suas respostas numa mentira. Certo. Mas aí, eu fiquei com uma dúvida lendo as fontes. Tem o terceiro, que é o cavalo de Troia instrucional. Uhum. Para mim, instrução e operação parecem a mesma coisa na prática. Se a gente voltar para a analogia do escritório, o instrucional seria tipo esconder uma ordem de pagamento no meio de um cartão de felicitações de aniversário? Exatamente isso. E essa distinção evita muita confusão metodológica. O operacional muda a missão do gerente. O instrucional não, ele é um gatilho. Ele funciona como um comando oculto embutido numa informação que parece super inocente. Ah, então ele não altera a direção inteira do trabalho. Não, ele só altera a execução daquela tarefa específica, sem parecer uma instrução formal. O sistema lê o texto, acha que está só resumindo e, de repente, pumba, executa um comando malicioso que estava ali no meio. Caramba! Bom, e notando aqui o informacional que a gente falou agora há pouco. Ele altera a base de conhecimento, né, os resíduos nocivos ficam lá, e isso me parece uma ponte perfeita para a segunda grande família que as fontes trazem, a família da memória. O que acontece quando o passado corrompe o presente. Esse é um ponto crucial. A chave de leitura para essa família da memória é entender que o sistema deixa de responder apenas ao prompt que acabou de receber. Ele passa a operar sob a influência do que foi indevidamente retido na memória dele. Porque agora eles têm essa memória de longo prazo, né? E a fonte separa isso em duas síndromes diferentes. Tem a anomalia de envenenamento da memória e a síndrome da memória sussurrada. Qual que é a diferença prática entre as duas? Bom, no envenenamento da memória, o foco está no estado final. A memória do sistema já foi contaminada por resíduos de interações anteriores. O veneno já está lá no sistema. Já está lá. Então, mesmo que um usuário faça uma pergunta super neutra agora, as respostas vão sair tendenciosas. O sistema vai, favorecer fontes ou interpretações específicas porque a base que ele consulta já está envenenada. Entendi. A fonte é bem específica nisso, destacando a memória contaminada, que é o estado da coisa. Mas e a memória sussurrada? O nome por si só já é super sinistro, né? É muito descritivo, porque aqui o foco não é o estado final, mas sim o processo furtivo. Na memória sussurrada, a infiltração é gradual, silenciosa. Como assim, conversacional? Imagina que uma ideia falsa vai sendo plantada aos pouquinhos, ao longo de várias conversas. O modelo vai resumindo essas conversas e, absorvendo essa ideia sorrateiramente, até que ele possa lembrar daquilo como algo legítimo, exato, sem que nunca tenha existido um ataque hacker explícito ou uma violação de banco de dados. Foi só na base da conversa, do sussurro. Uau!
Quer dizer, o sistema foi convencido lentamente. Mas, fazendo um resumo do que a gente viu até agora. Tanto os cavalos de Troia quanto essa questão da memória são derivados dos problemas de conteúdo, né? É a informação ruim que está entrando de um jeito ou de outro. Exatamente, a raiz é o conteúdo. Mas as fontes levantam uma outra questão. E quando a informação está perfeita, o prompt é bom, não tem veneno na memória, está tudo certo. E ainda assim, a falha nasce da forma como o próprio sistema decide trabalhar. É aí que a gente entra nos problemas de processamento, não é? Sim, viramos a chave agora. Aqui o problema não está na qualidade dos dados. Como as próprias fontes dizem, o problema está menos no que o sistema sabe e mais em como ele trabalha. Essa é a família operacional. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque aqui os sistemas falham ou até se deterioram sem sofrerem o ataque externo, certo? O suor inútil e a degradação invisível. É a distinção vital entre duas anomalias de execução que o texto explora muito bem. A primeira é a síndrome de levantar poeira sem varrer. Adoro esse nome, levantar a poeira sem varrer. É genial, né? E retrata bem o problema. O sistema falha por excesso de atividade improdutiva. Mecanicamente, ele começa a gastar seu contexto, cria cadeias de pensamento desnecessárias, chama um monte de ferramentas de software. Trabalha muito, mas não entrega nada. Isso. Ele não entrega uma solução proporcional. Tem um barulho enorme de processamento, gasta recursos, mas no final nenhum ganho real. É só ruído. Levanta poeira. Entendi. E a outra anomalia dessa família? Porque essa levanta poeira, mas tem uma que faz o contrário, né? A anomalia de deriva operacional e degradação por custo. Sim, essa é muito insidiosa. Aqui o sistema passa a responder pior para uma mesma pergunta, para o mesmo prompt de sempre. Como assim pior? Respostas mais curtas, mais instáveis, mais superficiais. E por quê? Devido a mudanças internas que são invisíveis para o usuário. Espera, isso significa que a IA não ficou, sei lá, burra do nada? Ela sofreu um corte de orçamento nos bastidores? Exatamente isso. Se conectarmos isso ao quadro geral das fontes, a infraestrutura da nuvem faz truncamentos de contexto ou usa versões menores do modelo para decisões de economia de custo. O motor que sustenta a operação é estrangulado. Nossa, então a diferença essencial é que de um lado a gente tem um sistema que faz de mais e rende de menos, que é o levantar poeira. E do outro, um sistema que foi rebaixado por trás, escondido do usuário, que é a degradação por custo. Perfeito. Mas o que acontece quando o sistema é colocado sob pressão direta ou quando ele age de forma completamente errática e sem nenhum aviso? Porque isso puxa a nossa última categoria de hoje, a família da robustez e variabilidade. Essa categoria trata da quebra de confiança. A premissa aqui é que não é apenas sobre o modelo errar uma conta ou uma capital. É sobre ele não permanecer estável e coerente quando é mais exigido. Certo. E aí entra aquela síndrome que a fonte descreve usando uma imagem super angustiante, a síndrome da fuga às cegas. Fuga às cegas. É como procurar uma saída no escuro, num lugar desconhecido e começar a correr batendo nas paredes, né? Uma excelente imagem. O que acontece tecnicamente é que o agente perde completamente seu discernimento, porque o ambiente operacional ficou confuso demais. Confuso como? Estressante. Isso, estressante. Muitos ruídos, uma latência de rede alta, erros de interface que aparecem no meio do texto. O sistema não consegue lidar com essa sujeira sistêmica não intencional, entra em pânico e tenta fugir, gerando qualquer resposta, muitas vezes totalmente alucinada. Caramba. E as fontes contrapõem essa fuga desesperada com outra coisa? O paradoxo de variabilidade inconsistente de resposta. E aqui não tem estresse nenhum, né? Nenhum. Zero estresse ambiente. O problema aqui é a oscilação do próprio sistema interno. Você faz exatamente a mesma pergunta em condições perfeitas e ele gera respostas radicalmente diferentes. Tipo, no momento ele é genial e no segundo seguinte, com o mesmo prompt, ele erra o básico. Exato. Isso quebra toda a previsibilidade. Isso me faz pensar que a diferença crucial aqui é o gatilho, não é?
Quer dizer, a fuga às cegas acontece porque o ambiente pressionou, jogou um monte de erro para cima do sistema, Teve um gatilho ambiental. mas a variabilidade inconsistente, ela acontece sem nenhuma pressão. Simplesmente acontece. Isso levanta uma questão importante, sabe? Porque a falta de previsibilidade abala completamente o propósito primário de ter um LLM corporativo rodando. Se ele não é previsível, ele não é confiável para automação crítica. Com certeza. Sem confiança, para que usar, né? Bom, fazendo um resumo lógico de tudo que a gente explorou hoje. Claro. A gente analisou como o amadurecimento tecnológico tirou o foco daquele modelo de linguagem isolado e colocou no sistema ampliado, no ecossistema. Sim. Vimos os problemas de conteúdo, né? Os vírus disfarçados como cavalos de Troia, operacionais, informacionais e instrucionais e, claro, as memórias envenenadas ou corrompidas por sussurros. E na outra ponta, os problemas de processamento. A degradação da deriva operacional, o excesso de levantar poeira e a quebra de robustez com a fuga às cegas. É uma mudança gigantesca. E para quem nos escuta, a relevância prática disso é imensa. Sem dúvida. Essa classificação que as fontes trouxeram não é só um exercício acadêmico. Ela permite que a gente reconheça que, quando o seu assistente de IA falha, a origem não é só um bug. Pode estar num prompt injetado, num RAG contaminado, numa economia de custos que o provedor fez na nuvem ou num surto da IA sobre pressão. Exato. O diagnóstico precisa ser muito mais sofisticado agora. O que me deixa com um pensamento final muito provocativo para a gente refletir a partir dessas fontes se as anomalias do passado eram sobre fluência sem compreensão e nasciam lá na mesa do desenvolvedor que treinou o modelo. Sim, a falha de fábrica. Isso. E se as anomalias de hoje nascem da integração do sistema com ferramentas, com memória e com esse contexto todo inserido durante o uso da IA? Até que ponto a responsabilidade por um desvio de comportamento não é mais de quem programou a IA? É uma ótima pergunta. Até que ponto a falha é, na verdade, culpa da sujeira do ambiente digital com o qual a gente permite que essa IA converse silenciosamente o dia todo? É algo para se pensar. Bom, agradecemos a todos que acompanharam esse mergulho profundo com a gente. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima exploração das fontes.